podcasts literários são programas de áudio que exploram temas relacionados à literatura. Eles abordam uma variedade de tópicos, como os resenhas de livros, discussão sobre autores, análise literária, leitura de trechos de obras, entrevista com escritores e muito mais. O conceito de podcast literário surgiu com o crescimento da popularidade dos podcasts, que começou na década de 2000, mas sua popularidade aumentou consideravelmente nos anos seguintes, à medida que mais pessoas aderiram essa forma de mídia. A literatura sempre foi um tópico de interesse para muitos ouvintes ávidos por livros. O público-alvo dos podcasts literários podem variar, mas geralmente são pessoas que têm interesse em literatura, livros e escritores. Isso inclui leitores ávidos, em busca de recomendações, escritores aspirantes, em busca de dicas e insights, e qualquer pessoa que simplesmente adora ouvir discussão sobre livro. Os produtores de podcast literário podem ser entusiastas da literatura, críticos literários, escritores, editores ou qualquer pessoa com conhecimento e paixão pela literatura. Eles criam conteúdo de áudio para compartilhar suas expectativas, análise e amor pela literatura com o seu público. A literatura digital é uma forma de expressão literária que é utilizada as tecnologias digitais e a multimídia para criar obras literárias interativas que vão além de textos escritos tradicional. Ele incorpora elementos como hipertexto, hiperlink, áudio, vídeo, animação e interatividade para contar histórias e envolver o leitor de maneiras novas e emocionantes. A literatura digital surgiu nas últimas décadas do século XX, à medida que a tecnologia digital avança e se torna mais acessível. Um exemplo pioneiro é o hipertexto, uma forma de escrita não linear que permite que os leitores escolham seu próprio caminho através de uma história, e foi popularizada por obras como Afternoon a Story, de Michelle Joyce, publicado em 1987. O público-alvo da literatura digital pode ser diversificado, abrangendo desde entusiastas da tecnologia e artistas digitais, até escritores e leitores ávidos que buscam nas novas experiências literárias. A literatura digital muitas vezes atrai pessoas interessadas em explorar novas formas de narrativas que estão dispostas a experimentar diferentes mídias e formatos, além de livros tradicionais. É importante notar que a literatura digital continua com o avanço das tecnologias e a criatividade de seus criadores, oferecendo uma ampla gama de experiências literárias únicas e inovadoras. Olá, turma 1M5, me chamo Lavínia. Eu e meu grupo iremos falar sobre 4 crônicas de um livro muito interessante chamado Histórias que os Jornais Não Contam, de Moacir Slier, que contém 54 crônicas. A primeira crônica que irei falar se chama Esperando o Homem-Aranha. Essa crônica narra 2 histórias paralelas que se entrelaçam de maneira irônica e bem-humorada. Alan Robert, o Homem-Aranha, é retratado tentando escalar o edifício Itália em São Paulo, sendo detido e gerando apoio público. Sua coragem em enfrentar desafios é destacada. A segunda história gira em torno de um adolescente que entra em conflito com seu pai autoritário. Ela é reclusa em seu quarto por desobediência, desejando ser salva por um herói, inspirada pela notícia de Alan Robert. No entanto, ao refletir sobre as possíveis consequências de ter o Homem-Aranha como namorado, ela decide que prefere a implacável teia da independência. A crônica destaca a ironia da situação, em que a adolescente, apesar de sua situação reclusa, percebe a importância da autonomia e toma controle de sua vida. A mensagem subjacente
é a importância de assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas e não depender de heróis para encontrar a liberdade. Olá, meu nome é Pablo e eu vou falar um pouco sobre a minha crônica, Conquistas Culinárias. Essa crônica aborda a ideia que a culinária pode ser usada como uma ferramenta de sedução e também como uma maneira de melhorar as relações interpessoais. Jorge, desesperado para conquistar a Aline, que é uma colega de trabalho dele, decide aprender a cozinhar para impressioná-la. Isso ilustra bem como a habilidade de cozinhar pode tornar alguém mais atraente, não apenas pelo aspecto gastronômico, mas também pela mensagem de carinho e atenção que pode transmitir ao preparar uma refeição. Além disso, a história mostra como a abundância de interesses e a busca por desenvolver habilidades culinárias podem influenciar positivamente a personalidade das pessoas. Jorge, que não tinha interesse nenhum anterior pela culinária, se esforça para aprender e, mesmo enfrentando desafios, demonstra determinação em melhorar sua habilidade. Isso sugere que a paixão pela culinária pode influenciar positivamente o comportamento e até mesmo a disposição de alguém. No entanto, a história pode também ressaltar que a mudança de comportamento e interesse não deve ser feita apenas para impressionar os outros, mas sim como uma jornada de autodescoberta. Mas no final, Jorge percebe que há um potencial para seu futuro na culinária, indicando que a busca por um novo hobby ou paixão pode trazer mudanças positivas em toda a sua vida. E foi isso que eu entendi sobre minha crônica, Conquistas Culinárias. Me chamo Lara Stephanie e a crônica que eu irei falar hoje é Clock, o Implacável. Essa crônica aborda a relação entre o protagonista, um dorminhoco crônico, e seu inovador despertador, o Clock. A invenção que consiste em um despertador que se esconde e se move, tornando necessário procurá-lo para desligá-lo, fazendo como uma solução para o seu hábito de abusar do botão de soneca ao chegar atrasado ao trabalho. O clock simboliza a busca da disciplina e do autocontrole, pois força o protagonista a se levantar e perseguir o despertador. A inovação funciona tão bem que o homem obtém uma cópia do projeto e cria o seu próprio clock, que ele aprecia por manter suas pontualidades, mesmo que isso faça se levantar com urgência todas as manhãs. No entanto, o clock se torna excessivamente insistente e caótico, levando o protagonista a uma situação embaraçosa, de perseguição pelo apartamento. No ápice da situação, o despertador toma um salto aparentemente suicida, se jogando da janela. Essa reviravolta inesperada introduz um elemento do absurdo e surpresa na história. O clock, o símbolo da busca do protagonista por autodisciplina, se torna uma anedota que transforma um enredo. Ao sair do prédio em busca do clock, ele encontra uma moça linda na rua. O homem deixa de lado suas preocupações com o clock e inicia uma conversa amigável com ela, levando a um relacionamento inesperado. No final, o clock continua a tocar interminavelmente, simbolizando a persistência do passado e do caos, enquanto o homem começa um novo capítulo de sua vida com a jovem que a encontrou. Antes de finalizar, gostaria de destacar algo interessante que encontrei na crônica que aparece implícito nela, que é o efeito borboleta, que tecnicamente é como pequenos feitos que a gente faz na nossa vida pode mudar ela completamente. Direcionando para a crônica, se o protagonista nunca fosse preguiçoso, ele nunca chegaria atrasado no trabalho, ele nunca criaria este clock e, respectivamente, nunca encontraria a moça no qual ele teria um relacionamento. Olá, eu me chamo Jamile e eu vou fazer um pequeno comentário sobre a crônica Estranhas Afinidades do livro trabalhado. Essa crônica reflete sobre as complexidades da identidade e da dualidade nas relações modernas, agravada pelo uso da internet. O casal, sem saber, estavam se correspondendo online, revelando uma dualidade de personalidades que o chocou profundamente. A descoberta não é vista como uma simples coincidência, mas como um sinal de que algo estava errado em ambos. A pergunta "quem sou eu?" é o central na crônica,
Uma vez que o comportamento online e o comportamento cotidiano dessas pessoas são drasticamente diferentes, ela se questiona sobre como podem ter duas vidas tão distintas e incompatíveis. A internet parece ter descadeado lados mais afetivos e positivos de suas personalidades, que busca amor e conexão emocional à distância. A crônica também enfatiza a dificuldade de um início de um diálogo franco sobre a questão de preferir continuar nas relações virtuais em busca de um príncipe perfeito ou de uma princesa encantada. Isso pode ser interpretado como uma fuga de realidade ou como uma maneira de evitar enfrentar as complexidades de suas identidades. Em a última análise, essas crônicas exploram como a tecnologia e a relação online pode nos levar a refletir sobre quem somos e como lidamos com as nossas várias identidades. Essa crônica, apesar de serem uma mistura com ficção e realidade, revelam e exploram eventos, pessoas, pensamentos e lugares que raramente aparecem nas notícias. Oferece histórias envolventes que desafiam o que sabemos sobre o mundo, apresentando eventos históricos até vidas extraordinárias de pessoas comuns. Leitores interessados em jornalismo, histórias reais e perspectivas únicas encontrarão neste livro uma visão única do mundo.